assiste, estamos aqui juntos para compartilharmos a lição de número 3, da nossa lição nova que está falando sobre a preparação para o tempo do fim. Você também pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Para compartilharmos essa lição hoje, nós temos aqui dois convidados muito queridos, o Aguinaldo, que é a primeira vez que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, viu, Aguinaldo? Obrigado. Bom sábado. Bom sábado. E o Júlio, que é o nosso companheiro de sempre. Obrigado por estar aqui de novo, viu, Júlio? Então, para a gente começar o estudo dessa lição, nós vamos pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, e vamos pedir para que o Aguinaldo faça uma oração para a gente, por favor. Bom Pai, querido Deus dos céus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Te rogamos nesse momento que o Teu Santo Espírito nos capacite para que falemos as coisas que vêm do Teu trono de graça. Abençoa também a cada um que está assistindo. Abençoa todos os Teus filhos, Senhor, porque não somos merecedores, mas te rogamos as Tuas bênçãos pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. O título dessa lição fala sobre Jesus e o livro do Apocalipse. E eu gostaria de ler o verso principal, se você quiser acompanhar com a gente, está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Eu acho que essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia, né? A gente ter a honra de sentar à mesa com o Deus, o Criador de todo o universo, né? Realmente, quando eu fico pensando que a gente vai ter o privilégio de estar morando no mesmo lugar que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, é uma honra que, a maior honra que pode ser concedida a um ser criado é essa, né? E eu acho interessante como o autor fala aqui, que muitas pessoas acreditam que o Velho Testamento e o Novo Testamento não têm ligação, né? E aqui eles falam que ele realmente está enfatizando que tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, o Velho Testamento apontava sempre para um Salvador, aquele que viria, né, que para as pessoas esperarem que Deus estava com os povos, que existiria um Salvador, né? E o Novo Testamento para confirmar isso, né, para dizer realmente que ele veio e que ele virá uma outra vez. É por isso que a gente está estudando isso, né? E eu gostaria, Aguinaldo, que você começasse falando sobre a estrutura do Apocalipse, que muitas pessoas acreditam que é um livro muito difícil para ser estudado. De né? jeito nenhum. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É interessante que normalmente as pessoas traduzem o Apocalipse como revelação. Uhum. Mas se nós estudarmos a palavra grega, né, nós vemos que a palavra a significa não. E Apocalipse significa escondido. Tá. Então o Apocalipse é não escondido. Não escondido. Se não está escondido, está revelado. Uhum. Né? Então é muito mais interessante ver que não está escondido. Por quê? Porque revelado é uma coisa que estava encoberta e foi desvendada. Sim. E o Apocalipse ele não estava encoberto, ele já está revelado às pessoas. Sim. Ele não está escondido. Uhum. Então a estrutura do Apocalipse ele vem de uma forma interessante. Nós podemos colocar uma estrutura didática, nós podemos colocar uma estrutura histórica, podemos colocar uma estrutura escatológica, uma estrutura espiritual, uma estrutura salvífica, uma estrutura de erradicação do pecado, da morte, da dor, das mágoas. Uhum. Né? Então temos uma estrutura muito bela no Apocalipse. Uhum. Júlio, o Apocalipse revela Jesus, não é isso? E como que é essa revelação? E é uma revelação, Mônica, Aguinaldo e amigos de casa, em que revela Jesus em seus diversos aspectos. Jesus, o sacrifício, o cordeiro, Jesus, o regente de todo o universo, vai trazendo esse Jesus revelado através de vários adjetivos. E muitas vezes uma pessoa que não está acostumada a ler a Bíblia e lê vários adjetivos, o rei, o cordeiro, aquele que sofreu, Miguel, acha que são pessoas diferentes, mas na verdade são atributos de Deus, atributos de Deus, atributos de Jesus, de acordo com a sua manifestação. Ele se manifestou como cordeiro quando ele sacrificou-se por nós.
Ele se manifesta como rei quando ele rege o universo. Ele se manifesta como Miguel quando ele defende os seus contra Satanás. Então, todos esses atributos nos são revelados como um grande painel no livro do Apocalipse, para que todos nós possamos perceber a grandiosidade da figura de Jesus Cristo em seus múltiplos papéis, mas todos os papéis extremamente amorosos, poderosos, e que nos dá a confiança que é esse o mesmo Jesus, desde o Antigo Testamento, que só tem um interesse: salvar o homem. E realmente isso é muito reconfortante para a gente, né? Eu estava vendo aqui alguns versículos, e aqui cita que desde Apocalipse 1 até Apocalipse 21, fala sobre essas diversas representações. Então é praticamente o livro inteiro, né? Sempre dando ênfase para Jesus, né? Você gostaria de falar alguma coisa, Aguinaldo? Essas representações vêm não somente no Apocalipse, mas como durante toda a Bíblia. Sim. Durante toda a representação da Bíblia. Em cada livro nós encontramos um atributo e um título para Jesus. É verdade. É interessante aqui, Aguinaldo, que o autor, ele coloca o santuário no Apocalipse, né? E não sei se aqueles que nos ouvem estão familiarizados com o tema do santuário, mas era um tema extremamente para o povo de Israel, né? Sim. Então está ali bem no comecinho da Bíblia, e aqui ele está colocando o santuário no Apocalipse. Por que isso? Ele coloca o santuário no Apocalipse porque é a estrutura que Deus idealizou, que a estrutura que Deus elaborou para que nós possamos ter a representatividade da salvação, a representatividade da exortação e de como Cristo age em nosso favor, através do seu sacrifício para nos salvar. Então, quando se fala ali do santuário, ele mostra a estrutura do santuário, como era que o povo se apresentava diante do sacerdote, e o sacerdote levava esse seu sacrifício diante de Deus, e uma vez ao ano existia o dia da expiação, que é a representação máxima, e é quando Cristo fizer essa expiação no céu, mostrará que nós estaremos de uma vez para todo sempre salvos. E é interessante, Mônica e Aguinaldo, que esse santuário é colocado lá como se apontasse para um lugar. Este é o lugar aonde vai se encenar da forma mais grandiosa possível o julgamento de todo o universo, e todos os universos vão estar olhando para aquele lugar e vendo a justiça de Deus, a justiça de Cristo sendo exercidas naquele momento. Então é como se fosse uma espécie de ponto de encontro no tempo e no espaço, aonde esse Deus prometeu e disse: lá no futuro vai existir um lugar em que todos os universos vão olhar para lá naquele exato momento e perceber o exercício da justiça e da misericórdia de Deus para que o universo viva em equilíbrio. Então, uma promessa é um local para exercício da promessa. Foi até interessante você ter tocado nisso, Júlia, porque no começo da lição, né, desse trimestre, a gente estudou sobre o conflito cósmico, né? E como o pecado foi um mistério para os outros povos, para todo mundo foi um mistério, né? De como surgiu o pecado. Sim. Então, é uma maneira realmente de Deus revelar, né, para que o pecado nunca mais venha acontecer, né? Porque os outros povos também acho que ficaram na dúvida, como Satanás era muito bem articulado, né? E um representante de Deus, também ficou essa dúvida, né? Então agora seria um selamento realmente de que seria erradicado, né, para que nunca mais acontecesse de novo. Não é isso, Aguinaldo? O mal não se levantará uma segunda vez. E para que o nosso telespectador possa entender um pouquinho mais sobre o santuário, não tente entender o santuário apenas pelo Apocalipse. Sim. É preciso estudar lá na origem. E essa origem, se não me falha a memória, começa em Êxodo 25. Lá em Êxodo 25:8, Deus diz assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio do meu
povo. E isso se estende até o último capítulo de Levítico, que é o capítulo 27, por cerca de 42 capítulos explicando sobre o santuário, sobre o seu serviço e o que podia e o que não podia fazer naquilo. É verdade. Inclusive, né, Aguinaldo, existem estudos, né, direcionados para facilitar também, que às vezes pode ser que através da leitura pessoas não consigam entender Sim. muita coisa, mas existem estudos específicos, né, que revelam isso, né? Existe. Eu gostaria, Júlio, que você falasse aqui, a gente já está vindo para o final da nossa lição, falando de Cristo no Apocalipse. E aqui ele lembrando que o livro do Apocalipse começa falando sobre revelação de Jesus Cristo, né? E esse Jesus revelado aqui, ressaltando que novamente ele vem com os títulos de rei Sim. e de cordeiro, ele quer se revelar para todo o universo e mostrar os atributos dele. Mas uma pergunta que às vezes me cabe, Mônica e amigos, e para mim, quem é esse Jesus? Porque muitas vezes, se eu olho a Bíblia, se eu estudo, e posso cair no erro de olhar como se fosse uma coisa que não me pertine, não se refere a mim, e olhar esse Jesus ou esse Deus como alguém estranho que não tem um relacionamento na minha vida. Mas qual é o papel, qual é o título desse Jesus na minha vida? E lembrando também, queridos, que a minha vida é pautada por pensamentos e emoções, mas meus pensamentos são humanos, eu não alcanço a plenitude do Rei do Universo. E os meus sentimentos são pecaminosos, portanto eu não compreendo o sacrifício do Cordeiro. Então, quem é esse Jesus para você que está em casa? Você pode confiar nos seus sentimentos, às vezes positivos, às vezes negativos, para conhecer esse Jesus? Ou você pode confiar nos seus pensamentos, às vezes conturbados, para entender esse Jesus? Na verdade, nós temos que pedir para que Deus, através do Espírito Santo, aí sim, Aguinaldo, revela esse Jesus para nós no Apocalipse, mas não com o coração humano e com a mente humana, mas que através do exercício do Espírito Santo, no Apocalipse, eu tomando contato com esse conhecimento, mas através dos olhos, dos ouvidos e da mente que o Espírito Santo possa me dar, que eu comece a compreender, ainda que seja a mínima parte possível, desse Cristo, deste rei, deste governante que está no Apocalipse. Porque senão, só com os olhos humanos e dentro do meu pecado, eu não vou conseguir entender a grandiosidade desse que é o realizador de todas as coisas. E a própria Bíblia diz, né, o nosso coração é enganoso. Sim. E se o nosso coração é enganoso, a própria Bíblia dá a resposta. Que nós só o encontraremos se o buscarmos de todo o nosso coração. Mas nós temos que procurar isso como tesouro escondido. O que mais você tem para falar sobre esse Cristo no Apocalipse, Aguinaldo? É interessante que a Bíblia está falando aqui, o nosso guia de estudo fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E na nossa pequenez, no nosso pequeno tamanho de intelectual, espiritual, como homem, como ser humano, nós não podemos entender o que é a eternidade. Então, quando fala que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nós só podemos entender dentro daquilo que nós conhecemos como a história terrestre. Sim. Né? Então, tudo que foi para trás é a eternidade. O que é para frente é a eternidade. E ele está dizendo que ele estava no começo, ele está no fim. E se ele está no começo e no fim, então ele sabe todas as coisas. E se ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós. E se ele se preocupou tanto em vir a este mundo para nos mostrar o caminho, nós devíamos dar um pouquinho mais de atenção. É verdade. É interessante isso, né? Porque algumas pessoas têm muita dificuldade de acreditar, porque foi assim, mas da onde vem o Deus? Como é que sempre, né? Como é que ele sempre existiu? E foi como você falou, a nossa mente é muito limitada para conseguir entender alguma coisa, né? Dessa magnitude. Júlio, eu gostaria que você falasse agora, durante todo o estudo dessa lição, o que mais mexeu com você que você gostaria de deixar com as pessoas que nos assistem? O esforço de Jesus, o esforço de todo o tempo, tentar com que eu entenda o sacrifício dele e aceite o sacrifício dele. A seriedade com que ele deixou a Bíblia para nós. O Apocalipse não é brincadeira, gente.
Ele não é um texto solto no espaço que liga nada a lugar nenhum. Ele é uma carta de Deus, e é uma carta muito séria. E esse Deus não é um Deus de brincadeira. E é uma carta que ele está dizendo, olha, perceba que isso vai interferir na tua vida, no teu futuro, na vida dos teus filhos e na salvação da tua casa. Então é esse esforço que Deus faz para me salvar, que eu acho mais bonito de tudo na lição, que fica bem ressaltado. Ótimo. E para você, Aguinaldo? Pegando um gancho até na resposta do Júlio, nós vemos ali que esse esforço de Jesus, ele repete ao longo da Bíblia. E o nosso guia de estudo, ele traz ali 1 Coríntios 10, né, onde ele cita no capítulo alguns caminhos para se seguir nessa estrutura temática bíblica e para o Apocalipse. Ele diz assim, não sejam ignorantes. É o primeiro versículo de Coríntios, não sejam ignorantes. Então Deus está dizendo, não sejam ignorantes. Para não ser ignorante, o que é o segundo passo? Conheçam. Estudem, né? Estudem, tomem conhecimento. O terceiro passo é entendam, porque conhecer é você tomar conhecimento. Você tem a Bíblia, você conhece a Bíblia, mas para que você saiba o que está na Bíblia, você tem que entender, você tem que estudar agora. Aí ele diz assim, depois que vocês estudarem, vocês terão sabedoria. E adquirindo a sabedoria, vocês terão discernimento. E quando chega o discernimento, aí vem um texto que não está na lição, mas está em Isaías 28, 10, que diz mais ou menos assim, é regra sobre regra, regra e mais regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, um pouco aqui e um pouco ali, para que vocês possam aprender a Bíblia, meus amados, para que vocês possam realmente aprender a Bíblia, estudem com dedicação, um pouco aqui, um pouco ali, e peçam a orientação do Espírito Santo, que Deus fará. Amém. Eu gostaria só de deixar um pensamento aqui, que o autor ele fala o seguinte, ó, a ótima notícia é que em meio a todo caos e confusão na terra, podemos ter a certeza de que nosso amoroso Senhor e Salvador tem o controle supremo. Amém. E eu acho que isso é tão confortante, né? A gente saber que, por pior que a situação que a gente esteja vivendo, Deus está no controle de tudo. E nada acontece sem a aquiescência de Deus. Que a gente tenha essa esperança, né? Que a gente, como o Aguinaldo falou, que a gente procure mais conhecer, porque Deus deixou a Bíblia, uma carta de amor, para nos prepararmos adequadamente, né? Que a gente conheça isso mais profundamente. E como o Júlio falou, que a gente realmente reconheça tudo aquilo que Cristo fez por mim. Né? A gente às vezes pensa, na humanidade é muita gente. Não, Deus é um Deus individual e Ele fez por mim. Ele fez para salvar a Mônica, Ele fez para salvar o Júlio, Ele fez para salvar o Aguinaldo. Que a gente possa reconhecer e pensar nisso todos os dias. Amém. Eu agradeço muito a participação de vocês para compartilhar a lição desse sábado e espero que vocês tenham um dia muito feliz ao lado de Deus. Amém. Obrigado. Para terminar então o estudo dessa lição, eu peço que o Júlio faça uma oração para a gente, Ok. por favor, Júlio. Vamos orar, queridos. Deus Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter contato com a Tua Santa Palavra, que representa o Teu caráter. Então, obrigado por ter contato com o Teu caráter. Essa é a Tua vontade. Santifica-nos e transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Muito obrigado por ter estado conosco no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.